estamos aqui de novo. É um prazer voltar para falar de literatura, e aqui vamos falar da literatura e história, é a unidade 2, depois a literatura e a ciência. Literatura e história, a gente sabe, né, que a ligação da história com a literatura desde da antiguidade. Por exemplo, a gente vê na Grécia, por exemplo, Aristóteles, ele considerava a literatura como algo superior à história. Mas sempre existia essa relação, e sempre você usava a literatura para contar uma história, para contar um efeito, algo, um fato, um feito heróico e assim por diante. Mas a literatura, por que Aristóteles considerava superior? Justamente porque ela tinha uma linguagem mais elaborada, era lúdica, tinha o lúdico, quer dizer, a questão da brincadeira com a palavra, o prazer, e tudo isso deixa mais subjetivo também, e abre mais as perspectivas para diversas interpretações. Então, por isso, era considerado por Aristóteles como algo superior. Mas essa relação é impossível você não perceber essa relação com a história. E é importante, por exemplo, que houve uma época, como eu já falei, da nova crítica ao inglês, mas anos de 1930, por aí, houve um período que o pessoal queria desligar completamente a literatura de qualquer contexto, inclusive do contexto histórico. Desligar o texto do contexto, e aí depois voltou-se com um novo criticismo, chamado novo historicismo, a valorizar a história. E a gente vê, por exemplo, para os autores pós-coloniais, os autores que pertenciam às colônias europeias e que eles criticam o colonialismo, o imperialismo, o discurso de superioridade de um povo sobre o outro, para esses autores sempre foi importante revisar a história, voltar à história para reescrever. Vamos dar um exemplo, aquele livro Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, que foi escrito por Daniel Defoe, um britânico, e que tem o índio, o sexta-feira, né, o Friday. Então, para um autor do pós-colonialismo, um autor africano, da África do Sul, por exemplo, ele reescreveu esse texto usando as mesmas personagens, mais ou menos o mesmo cenário, mas com um discurso diferente, questionando aquela suposta superioridade do Robinson sobre o Friday. O Robinson, que é o europeu, sobre o Friday, que era o nativo. Então, aí é uma relação com a história, que é muito importante. Então, para esses autores pós-coloniais, esses autores que criticam o colonialismo, ou que criticam essa visão que há um povo superior e outro inferior, que há o europeu que é superior e o não europeu inferior, para esses autores, ele é de grande relevância recuperar aquela história que foi negligenciada, a história daqueles que não tinham oportunidade, que não tinham, entre aspas, não tinham voz. Na realidade, eles tinham voz, mas não eram ouvidos. Então, recuperar essa história, você rever essa história. E tem um autor que eu já falei, que eu já citei, que é o Frantz Fanon, que ele escreve sobre colonialismo. E ele diz: essa cultura abandonada, extirpada, rejeitada, largada, nela o inferiorizado se engaja com paixão. Os costumes, as tradições, as crenças que eram negadas ou negligenciadas, ou passadas em silêncio, são valorizadas novamente, são afirmadas. Então, a tradição não é mais a tradição desse povo que era considerado inferior, por exemplo, das colônias, os não europeus, não é mais ironizada,
é pelo grupo, é o grupo não se ri mais, retorna-se o sentido do passado, o culto dos ancestrais, a valorização da cultura que uma vez era considerada inferior. Tem um autor da literatura de língua portuguesa, que ele é de Moçambique, e até depois eu vou ter um exercício que vai ser justamente sobre esse autor. Esse autor, ele reescreve numa linguagem muito brincalhona, digamos assim, muito agradável de se ler, a questão de Moçambique, a valorização das crenças, a valorização da história oral, daquele povo que tem uma visão do mundo que pode ser diferente da nossa, mas que é muito interessante. Então, essa é uma relação interessante com a história também. É você voltar à história, você reescrever de certa forma, você convidar o autor a repensar a história. E isso, então, mais uma vez, revela essa importância que tem a história, você relacionar a história com a literatura. Então, existem, na apostila, inclusive, vocês têm alguns textos que sugerem isso, se volte, você tem a importância de voltar-se também para questões da história, não só a questão da estética, aquela dimensão estética da obra, mas também a questão histórica. Você não pode simplesmente esquecer os aspectos históricos, em que época foi escrito, em que sociedade, com que perspectivas, o que estava acontecendo naquele momento. E porque a literatura é um resultado disso. Então, não dá para você dizer, eu vou olhar o texto aqui, vou esquecer toda essa questão histórica. Vou esquecer que existiu um movimento histórico, por exemplo, em que se pensava que o europeu era superior aos outros, assim por diante. Em outros aspectos também. Então, essa relação com a história eu diria, é inegável. E, logicamente, sempre relacionando também com a arte, com as outras obras, o período que estava sendo escrito. E quanto mais obras a gente conhece, melhor, né? Quantos mais autores você conhece, quanto mais você se aprofunda em leituras de autores diferentes, mais você vai perceber a relação também com outros autores daquele período e a maneira de escrever. Aí vem até a própria questão de estilo e assim por diante. Então aí a gente falando em estilo e momento histórico, a gente vai falar justamente dessa questão dos períodos na literatura, os períodos literários. Vocês já devem ter visto, lido, ouvido falar sobre o medievalismo, a época medieval, a literatura da Idade Média. Então, aquela questão que era uma ideia mais aliás, uma ideia teocêntrica, voltada para Deus como centro. E algumas pessoas dizem que nesse período não se produziu muito, mas tem algumas produções que foram negligenciadas. Aí vem o Renascimento, que era chamado também o Enlightenment, a Idade das Luzes, e assim por diante, o classicismo. Por quê? Porque começa-se a valorizar os clássicos, o pensamento mais clássico dos gregos e latinos. Então renasce, como se na Idade Média
houvesse uma morte, então há um renascer das artes, a valorização das artes. E aí que é o período que a gente tem as grandes obras na literatura, falando da literatura de língua portuguesa, por exemplo, o Camões, que vocês vão conhecer, se não conhecem, se não leram os Lusíadas, vão ler com certeza. E é um momento, então, na literatura inglesa, por exemplo, depois do Chaucer, aí vem o Shakespeare, já no século XVI e século XVII, e são, então, aí você vai ver o Dante, aliás, você vai reler o Dante, mas aí vai conhecer também, por exemplo, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, e assim por diante. É uma época, então, de grandes clássicos, e é uma época chamada também que a gente chama do antropocentrismo, do humanismo. Então, o homem como o ser como mais importante, como o centro do universo, não mais Deus, e por isso há um rejuvenescimento, em vez de só renascimento, mas também rejuvenescimento das artes. E é um período muito importante, que é o período barroco, que é justamente já aquela dicotomia entre o céu e a terra, entre Deus e a terra. E aí os autores, então, preocupam-se demasiadamente com os entornos, aquela coisa bem, os enfeites. Alguns chamam, por exemplo, rococó. Se você visitar algumas obras, inclusive no Brasil, algumas obras desse período, na arquitetura, por exemplo, você vai perceber essa preocupação excessiva com a forma, com o acabamento, o enfeite, e sempre essa contradição entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Uma preocupação que é revelada, por exemplo, nas antíteses. Se você pegar um poema barroco, você vai perceber visivelmente isso, tanto na literatura portuguesa como na literatura brasileira. Se pegaram alguns textos do Gregório de Matos, inclusive, é muito visível essa contradição, digamos, essa antítese entre o bem e o mal, o céu e a terra, o homem. Você vai ver, por exemplo, no neoclassicismo no Brasil, que é o arcadismo. Então, a árcade, a questão é chamado neoclassicismo pela volta ao classicismo, mas já com pegar um texto de Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, e ler. Eu aconselho a fazer isso, e você vai sentir o que é o neoclassicismo. E depois nós temos o romantismo, vocês têm na apostila, né? O romantismo, que eu acho que a gente mais já é mais divulgado, a gente já tem mais acesso, é muito mais acessível. Nós temos muito mais acesso a obras do romantismo brasileiro. Se você pegar por exemplo, um poema do Álvares de Azevedo, muita gente recita. Se você pegar um romance, todo mundo, por exemplo, cita alguma passagem do José de Alencar no romance. Você pega, muita gente sabe de cor o início de Iracema: verdes mares, bravios em minha terra, onde canta a jandaia na frondosa palmeira. Então, é um momento de revalorização do passado, né? Quer dizer, volta ao índio, porque a revalorização da Idade Média, como a gente não tinha Idade Média no Brasil, então volta-se ao indígena. E então aí que vem o indianismo também, a questão da fuga, a fuga para a natureza, o escapismo, como a gente fala. Então, essa fuga, esse sonho de um ideal, inspirado por exemplo, Rousseau. Aí vai falar do bom selvagem,
aquele que nasce na natureza. Então, o homem, ele é naturalmente bom, é a sociedade que o perverte. Essa é a crença do romantismo, e sempre pensando no passado. Se você pegar estou lembrando de um poema, por exemplo, de um autor americano, Edgar Allan Poe, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Ele tem alguns poemas que não são tão românticos, mas um exemplo de um poema romântico é Annabel Lee. Aí a Annabel Lee, ele vai falar It was many and many a year ago. Então há muito tempo atrás. Aí já tem aquela volta ao passado. In this kingdom by the sea, nesse reino próximo ao mar. Então a questão da natureza. Aí ele vai falar da Annabel Lee que morreu, da amada morta. Então, essa lamentação e sempre o individualismo, eu. Ele vai falar sempre do eu, lamentando, chorando. Então, a gente fala muito da questão do eu, do intimismo, do egocentrismo nesse período da literatura. Aí o realismo justamente é uma reação ao romantismo. E no realismo, então, vai se apagar essa descrição muito, digamos, irreal, entre aspas, da natureza, vai apagar-se um pouco essa questão do misticismo que tinha no romantismo, e tenta-se escrever de uma forma mais real, mais objetiva, sem muitos contornos para falar de um assunto, para descrever uma personagem e assim por diante. Então, é um período que o realismo, antigamente se dizia, é o período que fala a realidade. Na realidade, a gente sabe que não é a realidade, mas quer retratar mais a realidade e vai mais para o urbano, não para a questão da natureza, da floresta. E aí dentro do realismo também nós temos o naturalismo, que vai tratar do homem também com sentimentos animalescos, sentimentos animais, né? Por exemplo, se a gente pegar o Cortiço do Aloysio de Azevedo, a gente vai ver, então, o homem já com os instintos animais também. Isso você tem na apostila bem claro, de uma forma sequencial, bem clara, visível, mas eu aconselho sempre a ler, a pegar um autor do realismo e ler para sentir um pouco. Como se escreve. Pega o Mulato, do Aloysio de Azevedo, depois o Cortiço, que tem muito o naturalismo, e assim vai perceber visivelmente a diferença entre o romantismo e o realismo. Você pode pegar uma obra do Machado de Assis, por exemplo, Helena, o Yaya Garcia, que ainda é do romantismo, aí depois pega, por exemplo, Dom Casmurro, que é do realismo. Você vai perceber visivelmente essa diferença. Eu aconselho você a fazer isso. Pega um texto de um período e do outro para você perceber como é diferente a questão da descrição das personagens, a ironia, a sátira, muito mais visível no realismo. Em vários autores pode-se perceber isso. Se quiser um autor da literatura portuguesa, por exemplo, ou essa de Queiroz, é um excelente exemplo. Aí temos o parnasianismo, que é bastante visível na poesia, por exemplo, Olavo Bilac é um exemplo. A questão da forma, a preocupação excessiva com a forma. A poesia muitas vezes é um metapoema também, uma poesia sobre a poesia, aquela questão bem de uma forma, como uma obra de arte bem lapidada, elaborada. Isso é visível no parnasianismo.
E o simbolismo, que vocês têm também aí bem claro na apostila, mas se você pegar um exemplo, por exemplo, Cruz e Souza, aí você vai, a questão de uma volta um pouco ao misticismo, ao eu, também a questão do escuro, do negrume, então é visível nesse período essa volta àquilo que não é tão claro, tão real, entre aspas. Então, uma valorização do místico também. Um exemplo, eu falei do Cruz de Souza, um exemplo fora da literatura brasileira, o Edgar Allan Poe, que tem aquele poema bem romântico, Annabel Lee, vem o corvo, e tem vários elementos do simbolismo, inclusive o vocabulário bastante simbólico, a possibilidade de várias sugestões, vários símbolos da leitura, isso é muito visível. Eu aconselho pegar um poema do Cruz de Souza, por exemplo, você vai sentir como é visível essa diferença entre esse poeta e um poeta parnasiano como o Olavo Bilac. Depois nós temos o modernismo, né, que vocês vão ler sobre o modernismo, a Semana da Arte Moderna, então já aquela coisa para frente, tudo deve ter algo certo para frente e uma valorização também do que é nosso. Vários autores que vão questionar essa, entre aspas, cópia do que vem da Europa e para produzir uma arte nossa. E vão satirizar muito o que se produziu antes disso. E aí tem muita coisa para a gente ler no modernismo. Nesse período que muitas vezes não se concorda muito até onde, até quando foi o modernismo, mas pode-se dizer que a Semana da Arte Moderna é o início, e é o início dessa revolução. E depois a gente poderia falar até de outros movimentos, até do pós-modernismo, vários períodos. Eu não creio que seja muito importante você saber exatamente a divisão, mas essa ideia geral é importante. Não creio que você precisa encaixar um texto nesse período. Como eu falei, Edgar Allan Poe, por exemplo, escreveu um poema romântico, depois escreveu um poema simbolista, que é o Corvo. Machado de Assis escreveu romance romântico, depois muito mais realista, mas não é necessário a gente preocupar-se também demais em encaixar a obra num período literário, certo? Então, eu sempre aconselho pegar um período e ler um exemplo desse período que é mais visível. Pegar uma obra, por exemplo, digamos, Macunaíma, do período do modernismo, Macunaíma de Mário de Andrade, você vai ver a revolução que ele faz em termos de linguagem. É importante perceber isso. Depois os outros movimentos até chegar ao pós-modernismo, mas, como eu falei, o pós-modernismo já é o antimodernismo, não tem aquela coisa certa, já é uma mistura às vezes até de gêneros literários, coloca um pouco da ficção junto com a historiografia, e não tem uma linearidade na narrativa, então se bagunça um pouco. Mas o que eu aconselho mais é dar uma olhada em exemplos, mais do que tentar encaixar em exemplos na própria literatura. Depois a gente passa a discutir um pouco os gêneros literários, a poesia, a prosa, drama, que é o teatro, né? E eu acho que todo mundo já leu uma peça de teatro, já leu prosa, né? Ficção, tanto
contos como romances e romance mais histórico, menos histórico, e também poesia. Provavelmente todos já sabem, eu sempre pergunto para os alunos qual é a poesia na ponta da língua. Então, normalmente quem trabalha com literatura deveria saber um poema na ponta da língua, pede para citar um poema e a pessoa tem um que ela gosta de citar. E aí a gente, então logicamente, já sem estudar literatura, já sabe diferenciar o que é poesia, o que é prosa e o que é drama, ou seja, teatro. E aí tem uma divisão, você tem na apostila também, uma divisão um pouquinho mais particular, mais detalhada, que coloca, por exemplo, o gênero narrativo, que é a prosa, né? Aí dentro dessa prosa tem a epopeia, que valoriza o feito histórico de um povo. Por exemplo, tem na literatura até da Amazônia, tem uma obra chamada A Muraida, que acontece aqui na Amazônia, do José, aliás, do João Wilkins. Aí tem, por exemplo, tem o Uruguai, de Basílio da Gama, e assim por diante. Então é uma epopeia, é uma obra para ser épica, para valorizar um povo, um feito. Aí tem o romance, dentro da prosa, né, do gênero da narrativa. Tem o conto, tem a fábula, tem a novela, que é um pouco diferente do romance. Alguns autores, por exemplo, em inglês a gente chama novel um romance, qualquer romance é novel. Mas aí eles chamam novelette, que é um romance menor, e tem um autor que diferencia o romance da novela, mas aqui não é a novela que a gente está... por exemplo, a novela da televisão, que em inglês se chama soap opera, na verdade aqui é a novela que você pensa, por exemplo, nas novelas de cavalaria e assim por diante. Aí tem o gênero dramático, que a gente chama do teatro, que é o teatro. Então, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, aqui na apostila vocês têm drama também. Na verdade, drama é o gênero dramático. E alto, que começou com aquelas dentro da igreja, depois o Gil Vicente tem muitos altos, por exemplo, e farsa. A tragédia é sempre... Aristóteles dizia que a tragédia sempre tem a queda de um herói. O herói sobe, ele cai, sempre tem uma falha para ele, um motivo para ele cair, né? E a comédia, para alguns, quando termina bem, não significa que você está só rindo que é comédia, mas quando termina bem, já é uma comédia. Mas aí tem aqui os aspectos cômicos. A tragicomédia é trágico, mas tem comédia junto, né? E depois o outro gênero, que é o lírico, que é dentro da poesia, né? Aí você tem, por exemplo, a elegia, a ode, que é em grego rodé, que é canto, né? A canção, égloga, idílio, o soneto, a balada, e rondó, que é um tipo de canto também. São termos que você não, na verdade, não precisa, eram classificados, mas que, na verdade, hoje, muitas vezes você nem encontra mais, ou encontra para pesquisa, é importante, mas eu creio que o mais importante seria você cultivar a poesia, a prosa, né? A prosa poética, que tem muitos autores que escrevem prosa, mas de uma forma muito poética. Um exemplo é o Mia Couto, de Moçambique, o Guimarães Rosa, também outro grande exemplo. Então, o que é mais importante é a gente ler e sentir, conhecer poesia e ver. Às vezes tem algum poema que não é muito poético. O cara diz, escrevi um poema, mas não tem aquela linguagem
subversiva, aquela linguagem que... eu acho que a poesia tem que ter um pouco da linguagem subversiva para ser poesia, mas é interessante que o Shakespeare, por exemplo, escrevia teatro, mas incluía poesia. E como eu sempre digo, o importante mesmo é ler, você sentir isso. E a apostila está aí bem clara também para qualquer dúvida. E depois a questão da última unidade, que é literatura e ciência. Aqui a gente vai discutir mais a questão, por exemplo, da teoria literária. Por que ciência? As pessoas, você diz, façam um trabalho científico, uma revista científica. Eu vou publicar numa revista científica. E muitas vezes é sobre literatura. Então você pode usar a literatura como ciência. Você analisar um texto, você provar no texto o que ele está sugerindo para você como leitor. E a teoria literária, ela volta às obras literárias. Por exemplo, aqui tem um texto que é do Umberto Eco, é mais crítica literária. Ele vai comentar já com um suporte teórico que ele tem para analisar essa obra. A crítica literária já é um pouco diferente. A crítica pega uma obra e vai abordar essa obra com uma perspectiva, por exemplo, do feminismo, do socialismo e assim por diante. Então, do pós-colonialismo. A crítica, ela vai criticar a obra. Quando você fala criticar, aqui é no sentido de mostrar, sob uma perspectiva, o que a obra está sugerindo. Então, a gente podia dizer que a teoria literária e a crítica literária são uma próxima à outra. A teoria estuda mais a literariedade, a evolução literária. A teoria pode estudar o período literário, pode dizer em que período se encontra, pode falar de gênero, a questão dos versos, a questão da sonoridade, os ritmos, as influências que tem o exterior, a conexão com a história, a produção do autor. E a crítica, ela vai mais, como eu falei, ocupar-se de falar de uma obra em específica, de um texto em específico, de um modo particular. Tem sempre como objetivo tornar mais inteligível um texto, uma obra, né, uma obra literária, e por meio de uma reflexão crítica que vai depender da perspectiva. Eu posso, por exemplo, criticar um autor, ou aliás, criticar um texto, usando a perspectiva histórica, a perspectiva feminista, a perspectiva da psicoanálise. Então, a psicoanálise, como que posso ler, por exemplo, o Hamlet, do Shakespeare, na perspectiva da psicoanálise. Então, a crítica, ela pode ser feita sempre a partir de uma perspectiva. Pode ser a iluminista também, uma perspectiva estética. Você vai criticar a arte na perspectiva estética, de que forma o autor trabalhou essa arte, esse texto literário, a socialista, a feminista, como eu falei, pós-colonialista e assim por diante. Então, a gente vai ver que sempre há várias, dependendo do período, há uma evolução. E às vezes até algumas pessoas dizem um modismo. Nesse período, agora, por exemplo, está se lendo e criticando a obra literária na perspectiva da ecocrítica, a questão ecológica. Agora tem uma outra crítica chamada zoocrítica, ou zoocriticism. Criticism, que é justamente a questão como que o texto, a relação do animal, como que o texto sugere uma relação com o animal, como que o animal se apresenta no texto. Então você já pode criticar uma obra literária nessa perspectiva do criticismo ou da zoocrítica.
Então, nesse aspecto, a crítica ela diferencia-se um pouco da teoria da literatura. E agora, para fechar, a gente vai falar um pouco da leitura literária. Então, você ler textos literários, só para concluir, a importância, quanto mais você lê texto literário, mais você fica competente para outros textos e para observar a intertextualidade também. Então, a leitura literária é com o que a gente trabalha no dia a dia, com quem trabalha com a literatura, tanto você lê para criticar, como para sentir prazer, como para aprender, né, para comentar. E assim, um autor brasileiro, que ele é um educador, que se preocupou muito com a leitura, a gente fala em leitura literária, então é nada mais conveniente, eu acho que citar o Paulo Freire, quando ele diz: a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. E também nesse sentido, eu acho que a leitura literária, ela deve incentivar a gente também a escrever, a reescrever, a repensar. Muitas vezes a gente preocupa-se demais com a interpretação, com o que dizer da obra, e talvez poderia também dar uma resposta ao texto, a ser incentivado a sentir o texto e a reescrever no sentido de uma inspiração também. Eu creio que a gente, como professor, a gente deve ter sempre esse trabalho, essa preocupação em expor textos para o aluno. É mais do que dizer leia isso ou aquilo, mas eu acho que é importante expor textos. Tanto aqui eu mostrei um texto que é um texto em ficção, né? Porque são contos de uma autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, como textos. Não precisa ser de um autor que é Nobel da Literatura, textos locais também, de autores locais, é importante também. Então, você expor autores locais para as pessoas perceberem que também tem gente mais próxima delas que estão escrevendo, que há pessoas próximas, que a literatura não é uma coisa lá do outro mundo, mas uma coisa nossa, e que também nós podemos escrever. Então, ler é muito importante. E muita gente diz que ler é um remédio santo para as mais complexas doenças. Então, é muito importante isso. E eu gostaria de terminar aqui. O Pablo Neruda fala em a poesia que tem comunicação secreta com o sofrimento do homem. Neruda fala isso. Neruda é um poeta chileno. Então, tem comunicação secreta com o sofrimento do homem. E aí tem um poema do Miyakoto. Miyakoto é aquele autor moçambicano que eu já citei. Ele tem um poema que ele diz: para ti. Só para concluir agora, vou concluir então com esse poema do Miyakoto. Ele diz assim: foi para ti que desfolhei a chuva, para ti soltei o perfume da terra, toquei no nada, e para ti foi tudo. Para ti criei todas as palavras e todas me faltaram. No minuto em que talhei o saber e o sabor da semente. É um poema um pouco mais longo, mas eu queria terminar citando isso. Então, essa questão que ele fala de talhar o sabor da semente é importante, e o sabor do sempre, o sabor, a questão das palavras, você colocar sabor nas palavras, isso também é poesia que deve ser sentida. Muito obrigado. Então, a gente está terminando aqui essa unidade.
terceira unidade e estamos sempre à disposição para discutir, resolver qualquer problema, qualquer dúvida. Obrigado, então. Até mais.